É interessante porque todos temos bastante experiência que quando a gente dirige o olhar nosso para alguém, um olhar que é carregado de respeito, de ternura, esse olhar, ele é um dos meios que mais reabilita alguém quando esse está enfermo. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada quarta-feira para vocês. Hoje é 12 de novembro. Nós vamos rezar hoje, vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 até 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. E quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. E enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Primeiro, é bom a gente lembrar, Jesus ele está fazendo o caminho para Jerusalém. Aqui entra então agora o contexto. Nesse caminhar para Jerusalém, 10 leprosos vão ao seu encontro. E assim como exigia a sua condição de enfermos contagiosos, inabilitados para a convivência social, eles param ao longe e se comunicam com Jesus através dos gritos. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, ele escuta esses gritos, olha aqueles leprosos. É interessante porque todos temos bastante experiência que quando a gente dirige o olhar nosso para alguém, um olhar que é carregado de respeito, de ternura, esse olhar, ele é um dos meios que mais reabilita alguém quando esse está enfermo. A gente estranha, quem sabe, o método terapêutico de Jesus. É esse método que ele emprega nesse trecho do Evangelho. Ele olha para eles e diz: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. É que se apresentando aos sacerdotes, estes, os sacerdotes, vão proclamar então os 10 leprosos como puros, e assim eles poderão voltar à comunhão humana e religiosa. Eram sacerdotes que tinham essa função. De dizer assim, eles podem voltar à convivência, podem voltar a frequentar o templo. Nesse ponto, quando a gente lê o relato numa única vez, a gente poderia pensar assim, ele já poderia ter se dado por concluído esse relato, não precisaria mais de acréscimo. Agora eu quero chamar a atenção exatamente para o que vem, porque se o relato ele continua, é porque, no fundo, o mais importante vai ser descrito depois. É aquilo que vem. Porque o que o Evangelho segue? Dos 10 leprosos, um deles, vendo-se curado, não chega a apresentar-se aos sacerdotes. Mas ele dá meia volta no seu caminho para se prostrar por terra aos pés de Jesus e manifestar para Jesus uma profunda gratidão. E as palavras de Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou, é como que o grande motor para empreender o caminho mais uma vez. E o profundo agradecimento experimentado
vai fazer esse viver de um modo diferente, um modo totalmente novo. Então, o destaque, né, do agradecimento deste samaritano se converte para nós hoje um convite para a gente ser agradecidos. Então aqui que está o detalhe. A partir desse fato que Jesus conta, do que Jesus faz, vão se apresentar os sacerdotes, um que volta para agradecer, 9 que não voltam. Aqui entra o detalhe da gratidão. Da gratidão. Como que a gente tem consciência que devemos viver como agradecidos? E ter essa postura de vivermos como agradecidos, no fundo, é a gente reconhecer que tudo é dom, que nada nos é devido, que tudo parte de Deus misericórdia, cuja grandeza, bondade são insondáveis. Eu gosto muito de dizer sempre que a gratidão a atitude fundamental para a integridade pessoal. Muitos relacionam a gratidão com a maturidade humana e com a melhoria das relações interpessoais. Ou ainda, muitos dizem, relacionam ela com a felicidade. Por que eu digo isso? Porque a pessoa capaz de agradecimento, ela aparece de modo constante como mais extrovertida, mais aberta, mais responsável, mais amável e menos neurótica. Uma pessoa, quando ela é ingrata, ela é uma pessoa doente, amarga, incapaz de reconhecer-se cercada de tantos dons e cuidados. E por isso que também é bom a gente tomar consciência que a ingratidão é o maior de todos os pecados. De fato, a ingratidão ela envenena as relações, petrifica a nossa interioridade, leva a gente a um processo de desumanização. Portanto, hoje, nessa quarta-feira, eu convido você, faça memória dos dons, dos bens recebidos. Faça hoje um exercício, exercite a sua memória agradecida. Peçamos que Santo Antônio te abençoe, te guarde e te proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Até quinta-feira.